Então, pessoal, esse vídeo é para fazer uma breve demonstração aí sobre esse assunto que vocês podem ler aí, ou seja, função do segundo grau, o que seria basicamente uma função do segundo grau. Bom, inicialmente é importante vocês pensar a respeito do significado da palavra função em matemática. O que é função em matemática, né? Primeiro que assim, quando você pensa função, você tem que lembrar que função na matemática é uma relação entre duas grandezas, ou seja, é uma relação que existe entre dois fatos, entre dois elementos, né? Uma relação de onde o que acontece em uma afeta a outra, né? Se eu pensar como exemplo assim, ó, função, se eu pensar trabalho. Você concorda comigo que quanto mais você trabalha, ou seja, quanto mais tempo, né? Quanto mais tempo de trabalho você dispõe, maior vai ser o quê? Maior vai ser o seu salário. Então, se você pensar tempo, né? A ideia do tempo e a ideia do salário, então você vai concordar comigo que existe uma relação entre o tempo e o trabalho aqui, tá? Essa relação que eu chamo de função do tempo com relação ao, ou seja, quanto mais trabalho, quanto mais tempo trabalhado, melhor vai ser o seu salário. Então isso é função. Agora, então existe uma lei aqui, né? Existe uma lei para esse tipo de função que eu estou falando, que é a função tempo-trabalho. Então, se eu pensar assim, por exemplo, suponhamos que você ganhe 40 reais por hora, né? 40 reais por hora, beleza? Se você trabalhar 2 horas, quanto que você vai ganhar? 80 reais, correto? Se você trabalhar, por exemplo, 100 horas, você vai ganhar quanto? 100 vezes 40 vai dar o quê? 4 mil, concorda? Entendeu? Então essa é a ideia de função, tá bom? Se eu pensar numa lei para essa função tempo-trabalho, quando a hora é paga 40 reais por hora. Então, se eu pensar nisso, eu posso falar que é o seguinte, que o salário vai ser igual a hora, né? Vezes 40 reais. Se eu chamar esse hora, né, em matemática, toda variável a gente vai levar para o x, tá? Vamos que eu chame essa hora de x. Então, salário vai ser igual a 40x. 40x. Então, essa é uma função. Só que em matemática, quando eu falo de função, eu sempre utilizo a letra f, tá? Então, chamar função f de x, que é a hora, igual a 40x. Então, esse é um exemplo de função, percebe? Como dá para a gente tirar de uma situação real e equacionar essa situação real, beleza? Então, fica aí esse estudo breve, tá? E vamos dar uma continuidade depois, tá?